Logo na estreia, o Ceará teve o exemplo do que é disputar uma Série A de Brasileirão. O Ceará fazia um jogo tranquilo contra o Bragantino, abriu 2-0, mas não conseguiu segurar o resultado. É sobre o empate lá em Bragança Paulista que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa eu lembrar duas coisinhas, rápido, prometo. Primeiro é agradecer, é um agradecimento a todo mundo que está chegando aqui no canal, e eu espero que no vídeo de hoje a gente alcance a marca dos 37k, 37 mil, tão pertinho, tá? Então deixa aquele like, se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o hype também, porque ajuda também. O segundo recado é se você é ou conhece alguém que é profissional de obra, pintor, marceneiro, piscineiro, mestre de obras, faz tudo, bombeiro hidráulico, toda essa galera, apresenta o Clube Faz Acontecer na Normatel. Se você ainda não conhece, eu vou te explicar. Você só tem vantagens, tá? Você vai ter acesso a descontos exclusivos, a eventos, premiações, tem um monte de desconto em todas as lojas da rede Normatel. Então faz parte do Clube Faz Acontecer na Normatel. Se você tem alguma dúvida, o WhatsApp está na sua tela e também tem um site para você tirar suas dúvidas, tá? Mas olha, eu te garanto que você só tem vantagens ao aderir ao Clube Faz Acontecer na Normatel. Bom, gente, o Ceará fazia um jogo bem legal. Aliás, a estreia do Ceará era uma estreia promissora. Ainda que a gente tivesse alguma dúvida, né? Como é que esse time iria se comportar depois de 2 temporadas fora da elite do futebol brasileiro? Ainda é um time em formação, são apenas 4 meses, né? E jogadores chegando ao longo da temporada. É um início de trabalho do técnico Léo Condé. Se a gente fala tanto que os técnicos precisam ter tempo, Léo Condé ainda está num processo ali de formatação de time, né? Certamente esse time que começou o Brasileirão não será o time que vai terminar o Campeonato Brasileiro. Será deve passar por mudanças como todas as outras equipes, a maioria que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente ficava naquela, como é que esse time vai se comportar? Porque até agora o Ceará tem feito uma temporada muito segura. São apenas 2 derrotas. Lá na estreia da Copa do Nordeste, aliás, 2 pela Copa do Nordeste, na estreia da Copa do Nordeste para o Náutico, em que o time ainda já era assim, bem incipiente ainda, né? E a derrota para o Bahia quando o Ceará poupou os jogadores. É verdade que o time baiano também poupou, né? Mas era um outro contexto, numa ressaca ali de conquista de campeonato cearense. Enfim, como é que esse Ceará, considerado o completo, o time titular, iria se comportar na estreia do Campeonato Brasileiro? E para minha surpresa, eu imagino que para os torcedores do Ceará também, para a maioria dos torcedores do Ceará, o Ceará começou muito bem, muito tranquilo no jogo, senhor das suas ações, sabendo o que tinha que fazer. Dieguinho como um grande expoente desse time, jogou bem demais. O Dieguinho, para mim, o melhor nome do Ceará no jogo. Só que aí o Ceará assim, entendeu o que é uma Série A. Eu vou explicar ao longo do vídeo. O Ceará começa muito bem e logo cedo faz 1-0 numa jogadaça do Dieguinho, assim, uma assistência clássica, né? Deixou o Pedro Raul na cara do gol. E aí o Pedro Raul faz o seu 6º gol com a camisa do Ceará, um aproveitamento espetacular, uma média de gols incrível. Se adapta muito bem, né, a essa formação do técnico Léo Condé e se adaptando muito bem ao novo clube, 1-0 para o Ceará logo cedo. O que era bom, que já era um placar legal, se torna ainda melhor e assim, reforçando o momento do Ceará no jogo. Escanteio, cruzamento, Marlon vai lá, mete a cabeça, 2-0. Era bom demais para ser verdade, o Ceará vencendo o Bragantino, que eu imagino que está no mesmo campeonato do Ceará. O que é que eu quero dizer com isso? É que Ceará e Bragantino entram no Campeonato Brasileiro, primeiro com o objetivo de evitar rebaixamento e depois de beliscar uma vaguinha ali numa Copa Continental, né, numa Sul-Americana, por exemplo. E assim, é praticamente automático. Se você se livra do rebaixamento, você está na Copa Sul-Americana. Eu acho que essa é a briga de Ceará e Bragantino por hora. As coisas podem mudar ao longo desse campeonato, que é um campeonato sui generis, inclusive, que tem uma parada de 1 mês durante o mês ali de junho, julho, né, por conta do Super Mundial. 2-0 para o Ceará, bom demais. A torcida alvinegra estava vivendo de novo, né, revivendo uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a partir dos 30 minutos, 35 do primeiro tempo, o Bragantino começou a crescer no jogo, colocando o Bruno fazer boas defesas, chegando com um certo perigo, e aí diminui ainda do primeiro tempo. O que eu imaginava que poderia ser um cenário complicado para o Ceará, ele se confirma. Porque esse gol do Bragantino dá um fôlego para a equipe de Bragança, dá uma confiança para o time paulista,
E o Ceará não volta bem do intervalo. Aí junta uma coisa e outra, né? O Bragantino encurralando, tentando o segundo gol. Durante todo o segundo tempo, o Bragantino foi muito melhor do que a equipe do Ceará. E consegue o gol nos acréscimos. Eric Ramírez deixa tudo igual, numa boa jogada pelo lado direito. O Bruno já tinha feito uma defesa, o Sacha tinha feito um gol, mas o lance foi invalidado, corretamente invalidado pela arbitragem, porque o jogador do Bragantino está ali muito pouquinho impedimento. Então assim, já eram sinais de que o Bragantino poderia chegar ao gol de empate e o Ceará não conseguiu suportar essa pressão do Bragantino. Fez as alterações, Léo Condé mudou a equipe, mexeu, mas não teve jeito. O Bragantino, na base da força, na base da necessidade de pelo menos começar o campeonato pontuando, também, repito, é uma equipe que entra no campeonato com uma pressão muito grande, diferente de outros anos, quando o Bragantino tinha ótimos jogadores, Claudinho, o Evangelista, jogadores assim que eram muito acima da média. Desse ano eu acho que o Bragantino tem, de todos esses Bragantinos, né, o pior time, tecnicamente falando, é o time mais frágil, e o Bragantino certamente está ali no mesmo campeonato onde está hoje situado a equipe do Ceará. E consegue o gol de empate. Não sei se há justiça, eu nem gosto de usar esse termo no futebol, mas o Ceará foi melhor em boa parte do primeiro tempo e o Bragantino foi bem melhor do que o Ceará no segundo tempo. Final das contas, é um resultado que frustra, é um resultado meio amargo, é um resultado que é difícil de digerir pelo torcedor alvinegro, porque estava vencendo o jogo por 2-0, estava assim, convenhamos, com quase o primeiro tempo todo, com 2-0, com a vantagem de 2 gols. E aí, você profetizou? Não! Você sabe que local seguro para você se divertir é na Bet Nacional, né? Uma bet autorizada pelo governo, uma bet diferente, sabe por quê? Porque sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que jogo legal é aqui, é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. O Ceará terá uma sequência muito difícil, não tem como escolher adversário. Quem está na Série A vive esses desafios a cada rodada. Na próxima, o Ceará vai receber a equipe do Grêmio, já agora, nesse final de semana. Depois vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude na Serra Gaúcha. E esse é o Campeonato Brasileiro. Se você não quiser enfrentar os grandes do nosso futebol, não suba. Então o Ceará precisa se acostumar, saber que o resultado é um resultado ruim, frustrante. Não ruim, não dá para considerar um resultado ruim, mas é um resultado frustrante pelo contexto do jogo. Mas o Ceará começou o campeonato pontuando, tem muita coisa para acontecer, foi a primeira de 38 rodadas, então tome rodada pela frente aí. O Ceará precisa entender como jogar o Campeonato Brasileiro. Não dá para baixar um pouquinho a guarda, não dá para reduzir a marcha, tem que jogar em altíssima intensidade, tem que saber que do outro lado tem equipes que são também equipes bem organizadas, boas, equipes que também têm um alto investimento. O Ceará está de volta à elite, à primeira prateleira do futebol brasileiro, e certamente vai entender isso e vai precisar se recuperar o quanto antes desse empate. Talvez eu esteja sendo muito cruel. Não dá para dizer que vai se recuperar, é verdade. Talvez eu precise valorizar um pouquinho mais esse ponto conquistado em Bragança Paulista. Mas, de qualquer forma, o Ceará vencia por 2-0. Daí, analisando o contexto, parece muito mais 2 pontos desperdiçados do que 1 conquistado. Quero saber a sua opinião. Quero que você me ajude nessa também. Deixa aqui o seu comentário. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, like de sempre. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. Bora juntos até os 37 nesse vídeo, tá? Conto com vocês. A gente se vê e será em breve.